Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, depois de 40 dias, nós estamos celebrando hoje a Divina Liturgia, pedindo que Deus tenha misericórdia do nosso querido Padre Cipriano. Hoje completam 40 dias que ele foi para a eternidade. E hoje parece que, por providência de Deus, não existem coincidências, mas existe a providência divina. E hoje, pela providência de Deus, segundo e conforme o calendário patrístico, a primeira leitura e o Evangelho tem muito a nos dizer. Primeiramente, o Santo Apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Gálatas, nos fala dos frutos do verdadeiro cristianismo. O fruto do verdadeiro cristianismo é crucificar a própria carne e suas paixões. Muitos de nós dizemos que amamos a Deus. E o primeiro mandamento da lei nos diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma. Porém, na maior parte do tempo, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Ao contrário, colocamos Deus em último lugar. Ou colocamos Deus na nossa vida como se Ele fosse o nosso servo, e nós fôssemos os deuses na verdade. Porém, por isso nós reclamamos de jejuar na igreja, por isso nós reclamamos de ficar em pé dentro da igreja, por isso nós reclamamos de cumprir a regra de oração, por isso nós reclamamos de tudo que a igreja nos coloca para a nossa santificação, porque de fato não amamos a Deus sobre todas as coisas. Ao contrário, amamos mais a nós mesmos. Nós amamos a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. E por isso nós reclamamos de tudo que a igreja nos coloca para a nossa santificação e para a cura das nossas almas. Pois quem ama faz de tudo para fazer aquilo que é a vontade do amado, e faz de tudo para estar próximo do amado. A igreja coloca os jejuns, as orações, a regra de oração, não porque é a regra de oração, porque é o jejum, não é o jejum, não é a regra de oração, não são os ofícios, não são essas coisas que salvam, mas é através disso que nos unimos ao Deus que nos salva. E se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós iremos procurar ter comunhão com Deus, onde não existe desculpa. Todos nós trabalhamos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Porém, se de fato amamos a Deus sobre todas as coisas, nós crucificamos a nossa carne e as paixões na nossa carne para servirmos a Deus. Se de fato amamos a Deus, não iremos reclamar do jejum, não iremos reclamar das orações, não iremos reclamar de nada, mas iremos cumprir tudo para nos unirmos a Deus. Porque se amamos a Deus, buscamos fazer a vontade de Deus e buscamos fazer aquilo que a igreja coloca como remédio para a nossa alma e para o nosso corpo. Quando rezamos, mesmo sem vontade, quando jejuamos, mesmo sem vontade, quando fazemos as boas práticas, as boas obras que o Senhor nos ensina na sua igreja, mesmo sem vontade, mesmo com raiva, quando fazemos isso por amor a Deus, aí somos santificados. Pois, como diz o apóstolo, embora na carne, não militamos segundo a carne, mas devemos agir conforme o Espírito de Deus, e não conforme o Espírito deste mundo. Portanto, todas as vezes que nós dissemos, que nós pensarmos em reclamar do jejum, das orações, das liturgias, do tempo que ficamos em pé na igreja, lembremos que, na verdade, isso é um sintoma que não estamos amando a Deus de verdade, que nós consideramos Deus como um mordomo e colocamos a nós mesmos como deuses. Pois se nós amássemos a Deus verdadeiramente, nós cumpriríamos a sua vontade com amor, mesmo com dificuldade, mesmo com a deficiência e com o cansaço do corpo, nós nos colocaríamos para fazer a obra do Espírito Santo e para agir conforme o Espírito de Deus. Portanto, que peçamos ao Senhor dia a dia a força do Espírito Santo, a força do ressuscitado,
para, apesar de todas as nossas dificuldades, problemas e deficiências, e cansaço, e doença e enfermidade, apesar de tudo isso, cumprirmos os mandamentos de Deus, os jejuns e as orações com amor, porque se de fato amamos a Deus, faremos de tudo para nos aproximar dele e para termos comunhão com ele. Sem reclamar das liturgias, sem reclamar que as orações são longas, sem reclamar dos jejuns. Pois se reclamamos dessas coisas que são santas, que colocam em nós a graça de Deus, é porque não amamos a Deus. Mas antes amamos a nossa vida cheia de pecados. E por isso, Deus não retira de nós, muitas vezes, as enfermidades que nos prejudicam. As dificuldades, muitas vezes, são sintoma de que vivemos uma vida separados de Deus. Pois, se de fato vivêssemos unidos a Deus, em comunhão com o seu Espírito, nós teríamos força para suportar todas as dificuldades que encaramos na vida. Por fim, no Santo Evangelho de hoje, o Senhor Jesus Cristo, diante daquela multidão má que o perseguia, o Senhor fala sobre aquela geração má, que perseguiu e matou todos os profetas, desde Abel até o santo profeta Zacarias, como o próprio profeta precursor São João Batista. Todos os profetas foram perseguidos, todos os apóstolos foram perseguidos por cumprirem a vontade de Deus. Se na primeira leitura São Paulo nos fala que devemos viver conforme o Espírito Santo, conforme a cruz de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme aquilo que nosso Senhor nos deixou, nosso Senhor nos alerta neste Evangelho, que aqueles que vivem conforme a igreja, conforme o verdadeiro Evangelho, a verdadeira igreja, conforme os mandamentos de Deus, esses serão perseguidos. Serão perseguidos pelo mundo. Como diz o Senhor em outra passagem do Evangelho, nenhum discípulo é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vocês. Mas alegrem-se, eu venci o mundo. Nisso nós devemos nos lembrar neste dia de hoje. Não só por este Evangelho que é lido, onde nosso Senhor mostra aquela geração perversa que eles mataram e perseguiram os profetas de Deus, pois os profetas de Deus anunciavam a verdade. E aqueles que vivem na escuridão, aqueles que vivem no pecado, têm ódio daqueles que vivem a verdade, pois eles sentem vergonha de suas vidas quando enxergam aqueles que vivem conforme a graça de Deus. E por isso, aquela geração perversa matou os profetas, matou os apóstolos e matou o nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E, como o Senhor diz em outro Evangelho, vosso pai não é Abraão, pois se fosseis filhos de Abraão, fareias as obras de Abraão. Vosso pai é o diabo. E hoje realmente o diabo tem muitos filhos. Muitos filhos que fazem a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E perseguem o povo de Deus e perseguem aqueles que fazem parte da igreja. Estes, como filho do diabo, o Senhor diz deles nesse Evangelho: ai de vocês que perseguem os profetas de Deus. Ai de vocês. E é interessante falar neste dia de hoje, com este Evangelho, e pela memória do querido Padre Cipriano que celebramos hoje. Não conheço uma única pessoa cristã ortodoxa aqui no Brasil, seja qual for a jurisdição ortodoxa, o patriarcado, a metropolia, não conheço um único cristão ortodoxo aqui no Brasil que não sofreu perseguição. Especialmente daqueles que são seus conhecidos e especialmente de seus familiares. Conheço homens que perderam o casamento, que foram abandonados pela sua esposa porque deixaram o protestantismo para se tornar cristãos ortodoxos. Conheço sacerdotes ortodoxos no Brasil que sofreram perseguições das suas famílias por terem se tornado cristãos ortodoxos, por terem abandonado o protestantismo, por terem abandonado o papismo, e por viverem uma fé cristã ortodoxa, por deixarem tudo para viver o cristianismo ortodoxo. Conheço, todos aqueles que eu conheço, cristãos ortodoxos brasileiros, foram perseguidos, sejam por seus familiares, sejam por pessoas conhecidas. Pessoas que viveram um verdadeiro inferno pelo único fato de, em seu arrependimento, buscar viver o cristianismo ortodoxo. Este foi o único crime deles. Também por isso passei, muitas vezes.
Passei por isso. De ser perseguido. Hoje, minha esposa, claro, faz parte da igreja. Mas o inferno que foi quando eu me tornei cristão ortodoxo, o inferno e o tormento que foi dentro de casa. Isso, todos os cristãos ortodoxos brasileiros parece que passam. Não conheço um único cristão ortodoxo brasileiro que não passou por essa perseguição. Que muitas vezes vem da própria família. Uma vez o querido Padre Miguel nos contou de um antigo fiel na missão de Gravatá, que quando tornou-se cristão ortodoxo foi um inferno com a família. A mãe não aceitou de jeito nenhum, os familiares não aceitaram, fizeram um inferno na vida do rapaz. Até que o rapaz não conseguiu resistir às tentações do demônio e acabou saindo da igreja. E não só saiu da igreja, como, certo tempo depois, entrou no candomblé. Entrou nas religiões de matriz africana, na macumba. Engraçado que, quando tinha deixado a fé protestante para se tornar cristão ortodoxo, foi feito um inferno em sua vida. Mas quando este deixou o cristianismo ortodoxo e pela tentação foi para a macumba, a perseguição da família terminou. Não é interessante? Muito interessante. Nisso nós vemos que o diabo se levanta sempre contra aqueles que buscam viver o verdadeiro e real cristianismo. Não existe uma única pessoa, homem ou mulher, dentro da igreja ortodoxa aqui no Brasil que eu conheça que não tenha passado por algum tipo de perseguição, pelo simples fato de se tornar cristão ortodoxo e por querer viver a fé cristã ortodoxa. E entre estes, cuja memória hoje celebramos e pedimos a misericórdia de Deus, está o querido Padre Cipriano. Padre Cipriano, recentemente, e agora em agosto, na ocasião da visita do nosso arcebispo, recebeu a graça de se tornar diácono. Um rapaz simples, humilde, até mesmo com dificuldade de ler e escrever. Mas um rapaz que entregou a sua vida a Cristo. Que sonhava em ser um monge cristão ortodoxo. Quantas perseguições, quantas humilhações, quantas palavras, quantos xingamentos o nosso querido Padre Cipriano não teve que suportar pelo simples fato de ousar se converter ao cristianismo ortodoxo. Pelo simples fato de decidir ser um cristão ortodoxo. E por, de fato, dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade, o Padre Cipriano converteu-se ao cristianismo ortodoxo. E por isso foi humilhado, por isso foi perseguido, até mesmo por pessoas de sua família. Claro, como disse antes, ele não foi o único cristão ortodoxo, porque todos os cristãos ortodoxos que eu conheço aqui no Brasil passaram por essa perseguição. Seja por pessoas conhecidas, seja por familiares, e entre essas pessoas estava o querido Padre Cipriano. Quantas tristezas, quanta luta, porque além de lutar por viver a fé cristã ortodoxa, ainda precisa lidar com muitas vezes xingamentos e perseguições. Porque parece que ser cristão ortodoxo no Brasil é um crime. Parece que ser cristão ortodoxo é pior do que cometer qualquer imoralidade. E isso o nosso querido Padre Cipriano teve que passar. Claro, nosso querido Padre Cipriano não passou apenas por isso. Passou pelas alegrias de ser cristão ortodoxo. Junto com seus avós e junto também com bons familiares, com aquelas pessoas que o acolheram, que o ajudaram e que o alegraram em sua vida de cristão ortodoxo. Padre Cipriano pouco viveu. Foi muito cedo para a eternidade. Porém, como eu dizia no início
deste sermão, Padre Cipriano, diferente de muitos de nós, colocou Cristo como a prioridade da sua vida. Apesar de ser um homem simples, de pouco estudo, de pouca instrução, não era um dialético, alguém que sabia fazer grandes pregações. Era alguém que buscava viver o cristianismo de forma real e verdadeira. É alguém que colocava amor em tudo o que fazia. Amor pela igreja, amor pelos irmãos da igreja, amor pelos padres, pelos bispos. Sempre que errava, sempre que caía, com humildade, buscava compreender o que era correto e buscava fazer as coisas não conforme a sua vontade, mas conforme a igreja. Conhecemos suas tentações, conhecemos suas lutas, conhecemos até mesmo as suas quedas. Mas, apesar de tudo, nós conhecemos que ele foi um rapaz que colocou Cristo como a prioridade da sua vida. Que colocou Cristo como o seu Deus acima de todas as coisas. E apesar de terem muitas pessoas que o consideravam apenas um maluco, um palhaço fantasiado, o Padre Cipriano, de fato, passou pela perseguição, passou pela cruz, passou pelo tormento e viveu um verdadeiro martírio. Mas ele está guardado, foi guardado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Cipriano, apesar das dificuldades, apesar das quedas, Cristo foi o primeiro lugar da sua vida. Diferente de muitos por aí, que têm muitas prioridades, o sonho do Padre Cipriano não era dinheiro, não era fama, não eram terras. O sonho do Padre Cipriano era ser um bom monge, um verdadeiro monge cristão ortodoxo. Era viver e morrer como um servo de Deus. E apesar de ter ido cedo, o pouco que ele viveu como um verdadeiro servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, hoje, reunidos no 40º dia, desde que ele foi para a eternidade, nós estamos aqui reunidos hoje, suplicando que Deus perdoe todos os seus pecados, voluntários e involuntários, e conceda à sua alma, pela intercessão de São Cipriano, de Santa Lúcia de Siracusa, seus intercessores, o conceda o perdão dos pecados e a vida eterna junto aos seus santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Roguemos ao Senhor pela alma do servo de Deus, reverendíssimo diácono Padre Cipriano, que partiu desta vida pela remissão de todo o seu pecado, voluntário e involuntário. Kyrie eleison. Para que o Senhor nosso Deus coloque sua alma onde repousam os justos. Kyrie eleison. Pela misericórdia de Deus, pelo reino dos céus, pelo perdão dos seus pecados, roguemos a Cristo, nosso Rei imortal e Deus. Concede, Senhor. Ó Deus dos espíritos de toda a carne, que venceste a morte e derrotaste o diabo, deste a vida ao mundo, concede ao Senhor descansa a alma do teu servo, reverendíssimo diácono Padre Cipriano, um lugar de luz, de frescor e de paz, de onde fugiram a dor, a tristeza e o suspiro. Perdoa-lhe todo o pecado cometido por pensamento, palavra ou ação, pois tu és Deus bom e amoroso, amigo dos homens. Não há homem vivo que não peque, só tu és sem pecado, e a tua justiça é a justiça eterna, e a tua palavra é a verdade. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Porque tu és a ressurreição e a vida,
e o repouso do teu servo reverendíssimo diácono, Padre Cipriano. Ó Cristo nosso Deus, e a ti rendemos glória, com teu Pai eterno, teu santíssimo bonificante Espírito, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Que o Senhor, nosso verdadeiro Deus ressuscitado dentre os mortos, pelas orações da toda santa, toda pura, Virgem Maria, Mãe de Deus, pelo poder da Santa Cruz vivificante, pelas orações dos seres celestes e materiais, dos santos e gloriosos ilustres apóstolos, dos santos e vitoriosos mártires, de todos os ascetas que levam a Deus no seu coração, de todos os veneráveis familiares de Cristo, Joaquim e Ana, pelas orações do nosso Pai entre os santos, João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, pelas orações do santo apóstolo André, e pelas orações de São Cipriano e de Santa Lúcia, como intercessores, pelo nosso querido reverendo diácono Padre Cipriano, pelas orações do santo protomarte arcediácono Estevão, de todos os santos, tenha piedade da sua alma e vos conceda a grande misericórdia, pelo seu sublime amor, vos conceda a salvação. Amém.